mais um que foge de si num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, está no ar mais um Faz o Quê? E hoje vamos conferir um pouco sobre o curso de Letras, um dos cursos com maior abrangência de formação intelectual e cultural do mercado. Se você tem o gosto pela leitura, pelo estudo da linguagem e capacidade crítica, fique ligado porque você tem um perfil para ser um futuro profissional de letras. E para começar, vamos conhecer as dúvidas e curiosidades dos alunos do ensino médio sobre esse curso. Letras é o tema deste Fala Aí aqui no Colégio Estadual Jardim Guanabara. Meu nome é Mário Martins Neves Júnior, tenho 28 anos. Eu fiz formação em bacharelado em Linguística, licenciatura em Inglês e tenho mestrado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Goiás. Já sou professor por 4 anos de língua inglesa. Eu sou Marcilene Barbosa de Andrade, sou formada em Letras pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Gestão Escolar, Psicopedagogia e Docência em Ensino Superior. Sou professora de língua portuguesa há 17 anos, trabalho na rede pública e também na rede privada. Meu nome é Lorena e eu optei pelo curso de Letras, também licenciatura em Português. E eu queria perguntar se tem alguma especialização em redação, porque eu gosto muito de redação e eu queria saber se tem alguma coisa nessa área. Bom, um dos mitos quando o aluno escolhe fazer letras é de pensar que você chegará lá e vai estudar somente gramática, né? Na verdade, nós vamos trabalhar com as variedades linguísticas. Em relação à questão de você se especializar em redação, você tem isso desde o primeiro momento que você entra até quando você sai. Então, você trabalha o tempo todo com as produções textuais, com os gêneros textuais. Então, isso já vai torná-la especializada. Não tem, assim, uma especialização específica em redação. Mas, pela prática que você terá, você já sairá de lá especializada. Por exemplo, eu sou professora de redação. Não fiz especificamente a especialização na redação, e sim em língua portuguesa. Mas através do contato com os gêneros, isso me impossibilitou a me especializar nessa área. Eu queria perguntar para o Mário, que também é formado em Linguística, e queria saber quais são as diferenças entre Linguística e Letras português, mais ou menos. O curso de Letras ele tem 2 grandes áreas, que é Linguística e Literatura. Nos estudos em Linguística, você inclui todas as línguas, e por isso o português. Então, a pessoa que faz licenciatura em português, ela vai ter uma formação mais estruturada dentro do português, levando em consideração o sistema linguístico e a literatura, por outro lado, a literatura em língua portuguesa, tanto a literatura de Portugal quanto a literatura brasileira. Então, a diferença que existe entre a formação em linguística e a formação para a licenciatura é que toda licenciatura requer, entendeu, a formação dessas 2 áreas e os conhecimentos sobre língua, estrutura e sistema a partir dos estudos em linguística. O curso de Letras da UFG forma professores para a Escola de Ensino Médio e Fundamental com
compreendendo as licenciaturas em português, inglês, francês e espanhol, e bacharéis em linguística e literatura. Para saber mais sobre a graduação e suas habilitações, o Faz o Quê conversou com os 3 coordenadores do curso. Confira! Nós temos 3 cursos na área de línguas estrangeiras, o curso de Letras Inglês, Letras Francês e Letras Espanhol. Cada um desses cursos tem duração de 4 anos, o que quer dizer 8 semestres. E aí, durante esses 8 semestres que os alunos possuem para poder integralizar como período mínimo o currículo deles em cada um desses cursos, eles vão ter diversas disciplinas, nas áreas específicas da língua inglesa, espanhola ou francesa, e também outras disciplinas que são mais equivalentes ao núcleo comum dos cursos de letras. Porque nós temos 3 tipos de disciplinas, na verdade. Então, eles ingressam, fazem disciplinas comuns a letras, é o momento que eles se encontram com alunos de outros cursos de letras também, não apenas os de línguas estrangeiras, mas os de português, os dos bacharelados também. E temos as disciplinas que são específicas de cada um dos cursos. Eu sou coordenadora do curso de Letras Português, que é licenciatura, Letras Estudos Literários, que é o bacharelado em literatura, e Letras Estudos Linguísticos, que é o bacharelado em linguística. A partir do 3º período começam as disciplinas mais específicas. O licenciando em português vai começar a estudar disciplinas voltadas para o português. Como é que se estrutura a língua portuguesa, essa língua herdeira do português europeu que veio de Portugal no século XVI. Que língua é essa? Como é que ela se transformou aqui virando um português brasileiro? As disciplinas chamadas de educacionais, fundamentos da educação, psicologia da educação e os estágios. Os bacharéis vão fazer disciplinas específicas das suas áreas. Literatura vai ver muita literatura brasileira, portuguesa, africana. Se quiser ver a norte-americana, a inglesa, alemã, se quiser estudar literatura alemã, italiana, então ele vai ver muita literatura. As obrigatórias são as de língua portuguesa, as demais são optativas. Em linguística vai estudar os fundamentos do estudo da linguagem. O curso de Letras Libras da Universidade Federal, ele tem como objetivo formar, habilitar professores na área de língua brasileira de sinais. É um curso novo, relativamente novo em relação aos outros cursos de letras. E a entrada no vestibular, nós só temos uma entrada anual. E são previstas 40 vagas anualmente. Dessas 40 vagas, 25 são destinadas exclusivamente a candidatos ouvintes e 15 são destinadas exclusivamente aos candidatos surdos. São futuros professores que ensinarão a língua. Então, para isso, é claro, eles precisam ver linguística, discutir a língua brasileira de sinais a partir de do ponto de vista linguístico, mais científico. Então, você tem áreas da linguística, você tem disciplinas também da área da literatura e disciplinas nas áreas educacionais, além, é claro, de a gente ter as disciplinas de Libras, que vai de Libras 1 até Libras 8. O Faz o Quê vai para o intervalo, mas volta rápido. No próximo bloco você confere o mercado de trabalho para o profissional de letras, além de outras informações sobre a formação desses profissionais na UFG. Continue com a gente. Faz o Quê está de volta e vamos ver agora como é a rotina de 3 experientes profissionais formados em letras. Eu preparo as aulas em casa, me pautando muito pela diversão, como que meus alunos podem aprender se divertindo. Então eu vou pensando em jogos, atividades lúdicas, assim, bem interessante para eles. Aí eu levo para a sala de aula e aplico. Aí de vez em quando vem aquele resumo, aquele artigo para tradução, aí você já tem que reservar um tempinho extra. Quem faz licenciatura em francês, para ser professor de francês, infelizmente não dá para trabalhar em escola pública, municipal nem estadual, porque a gente não tem, é sempre o inglês ou o espanhol. Mas temos várias escolas de cursos livres de idiomas em que a gente pode trabalhar, é muito legal, tem muita gente que procura, muito bacana. E além disso, a gente pode trabalhar também com serviços de tradução. Sempre aparece tradução para a gente fazer.
E além disso também tem as aulas particulares, preparação para exames, para intercâmbio, então o mercado é muito bom. E devido ao número ser bem menor do que, por exemplo, professores de inglês, que o mercado está quase saturando, o francês não, é amplo, tem muito lugar para a gente trabalhar. A competitividade não está tão grande assim, então tem muitas oportunidades mesmo para a gente. A gente precisa de qualificação, né? Porque infelizmente a gente tem a graduação, beleza, é ótimo na UFG, só que a pós está um pouquinho complicada, na língua francesa especificamente. Então a gente tem de batalhar mais para abrir o leque para a gente, optar tipo, por quer fazer um mestrado em tradução, né, quer fazer literatura comparada, para expandir mais, para a gente se qualificar ainda mais. E mais opções de intercâmbio para o pessoal de letras francês, que a UFG tem muito intercâmbio, mas para outras áreas. Para a licenciatura, especificamente francês, não há. Então deveria haver, né, para poder incentivar o aluno, tal, ir lá em loco, e estudar a língua lá mesmo e ver como é que é a questão da cultura e tal. Isso ajudaria bastante. Eu atuo em duas esferas. Eu escrevo sobre literatura para jornais, para revistas, livros de crítica literária e sou também professor. Eu tento administrar o meu tempo entre as obrigações burocráticas da vida de professor, diários, provas, elaboração de material, o estudo, que é fundamental, você separar um tempo diário, constante para o estudo e também para as minhas realizações pessoais dentro da área, que é escrever. Escrever os meus livros, escrever os meus artigos, contribuir para a área de literatura, para o entendimento da literatura, para além da sala de aula. Né? Então é importante o profissional da educação, de certa forma, não só o de letras, mas aquele que pretende trabalhar com educação, ele tem que ter uma disciplina de tempo muito forte, né? E um sentido de organização muito pleno. Além do mercado privado, há o mercado das escolas públicas, municipais e estaduais, e ainda das universidades públicas e privadas. Né? Se você quiser ingressar na carreira acadêmica, fazendo mestrado e doutorado, um leque de oportunidades se abre tanto no ensino privado quanto no ensino público superior. O intérprete, ele faz a mediação, né, de uma língua para outra. Então ele passa do português para a Libras ou da Libras para o português. A Libras é a língua brasileira de sinais. E no caso do professor de Libras, ele vai ensinar a Libras para o aluno surdo e também para os demais alunos, para que esse aluno surdo seja incluso, né, na escola ou na instituição que ele estiver. Eu sou intérprete, né, nos momentos que está sendo ministrado as disciplinas, e tem alguns momentos que eu trago o aluno para a sala de leitura e dou um atendimento mais individualizado para ele. É como se fosse um reforço, um apoio, né, das outras disciplinas, que às vezes ele tem alguma dificuldade. Então ele tem esse atendimento mais individualizado. E também tem um momento que a turma dele tem uma aula de Libras, que é para eles também aprender a comunicar com ele. A área que está mais crescendo é a área da educação. Então a maioria está indo trabalhar em escolas, em faculdades, né? No caso também de professor, ele vai dar aula de Libras na faculdade, né, no ensino superior, porque já tem uma lei que diz que tem que ter a Libras já no curso superior e também nas escolas. Então isso é uma área que está crescendo e ele tem essa possibilidade, também tem a possibilidade de trabalhar em órgãos públicos, em instituições privadas e em qualquer outra instituição que tenha contato com a pessoa surda ou da comunidade surda e que talvez necessite desse profissional. Quem se formou em letras também encontra na UFG a oportunidade de continuar os estudos e se destacar no mercado de trabalho. Aqui na Letras nós temos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Os cursos de pós-graduação lato sensu, eles não estão vinculados ao programa de pós-graduação em Letras e Linguística. Aqui no programa nós só trabalhamos com os cursos stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Temos duas grandes áreas de pesquisa, de investigação.
estudos literários e estudos linguísticos. Na grande área de concentração de estudos linguísticos, a primeira linha de pesquisa que o programa atua é dentro da descrição de línguas e dentro dessa área, o aluno que esteja interessado em trabalhar com línguas indígenas, ele pode apresentar um projeto, porque aqui nós temos um grande interesse em desenvolver pesquisas dentro dessa área. A próxima linha de pesquisa da área de estudos linguísticos é ensino-aprendizagem de línguas. Nessa área de pesquisa, o aluno que esteja interessado em desenvolver pesquisas dentro de questões voltadas para a escola, como os professores estão formados, como os professores atuam em sala de aula, como a língua é ensinada, seja a língua materna ou a língua estrangeira, as consequências da forma como essa língua é trabalhada, como se dá o processo de aprendizagem dessa língua. Vamos para mais um intervalo e já voltamos. Confira um pouco mais do bate-papo com os alunos do Colégio Estadual Jardim Guanabara. Meu nome é Cícero Pereira Freitas. Se no caso eu optar a fazer o curso, quais são as oportunidades que eu vou ter no mercado de trabalho com a especialização? Excelente pergunta, porque muitas pessoas pensam que letras é somente a licenciatura, né? Então você vai somente ministrar aulas, e não é isso. Os campos são bem amplos. Você pode trabalhar como revisor de textos, corretor de redação, pode trabalhar também na área do jornalismo. Então, assim, nunca falta trabalho. Eu costumo dizer sempre para os alunos que estão em dúvidas que, ao fazer letras, eu não poderia ter tido uma escolha melhor, porque nunca me faltou trabalho. São diversas áreas que exigem isso, né? Então, não fica restrito somente a uma sala de aula, tá? As oportunidades são variadas. Dentro da linha de idiomas, a formação também permite que você seja professor particular e trabalhe com textos da mesma forma como o português. Você pode fazer tradução de texto, apesar de não ser um curso de tradução, com o conhecimento que você adquire no curso, você pode fazer esse tipo de trabalho, de tradução e revisão de textos em outros idiomas. Meu nome é Juliana Bertoldo e eu queria saber em média, quanto um profissional ganha formado em letras. Em relação à questão salarial, varia muito. Tanto voltado para a escola pública quanto a particular. Mas nós temos o piso estabelecido pelo governo federal, pela jornada mínima de 28 horas, que gira em torno de R$ 1.516. Mas isso, assim, é um salário inicial, não significa que toda pessoa que se formará em letras receberá esse valor. Então, varia. Então, a partir de R$ 1.517, R$16, até 8, 9 mil, né? Depende de onde você for trabalhar e da sua jornada de trabalho também. Porque, às vezes, o profissional dessa área, ele trabalha nos 3 períodos. Então, você tem a opção de você adquirir uma carga mínima ou, de repente, uma carga máxima, e vai depender também do local que você vai trabalhar, das suas especializações. Quanto maior o número de especializações você tiver, mais gratificações terá, e vai variar em relação a isso aí. Os projetos de extensão, além de serem ferramentas de ensino, são oportunidades para a formação de profissionais muito mais humanizados. O Faz o Quê foi conhecer 2 projetos do curso de Letras, o Centro de Línguas e a Hora do Conto. O Centro de Línguas é um projeto de extensão e cultura da Faculdade de Letras. Não foi iniciativa de um professor em concreto,
foi uma consequência de uma decisão tomada por quase todos os professores de língua estrangeira já há muito tempo, há 18 anos. Por que foi tomada essa decisão? Porque era frequente que se solicitasse na Faculdade de Letras cursos de língua estrangeira. E então se decidiu coordenar isso, criando de forma bastante bem estruturada um centro de línguas que oferecesse cursos de língua estrangeira tanto para a comunidade da UFG como para qualquer cidadão goianiense ou goiano que por aqui estivesse. E então nós oferecemos cursos de língua inglesa, língua francesa, língua espanhola, língua alemã, língua italiana. Também temos português para estrangeiros, também oferecemos libras, também oferecemos um curso de gramática, leitura e produção textual. A Hora do Conto hoje, ela é um momento em que a gente recebe adultos, às vezes crianças, adolescentes, que vêm para escutar histórias, principalmente histórias muito antigas de Grimm, em que a professora conta com uma voz linda, maravilhosa e cativante, e a gente vai fazendo a interpretação na língua de sinais para os alunos que são surdos, né? Então tem um público que é surdo e que é ouvinte também nas duas línguas. Os próprios alunos acabam trazendo filhos, algumas crianças surdas, outros funcionários que sabem que a gente está com a Hora do Conto e trabalham em outros lugares e conhecem crianças surdas, jovens surdos, também acabam trazendo, e alunos de outras faculdades também vêm, né? O pessoal da matemática já veio, de história, de letras, mas de outras áreas, né? Do português, do francês. Então tá bem legal. O Faz o Quê fica por aqui. Se você curtiu esse episódio, curta também a nossa página no Facebook e acesse nosso site. Lá você encontra episódios anteriores de todas as temporadas. No próximo programa, vamos conhecer os cursos de design de ambientes, design gráfico e design de moda. Até lá!